E a porta de entrada é tecnologia. E a porta de é a entrada ponta da lança, entendeu? É isso. É que nem uma flecha. Aquela pontinha da flecha ali é a que vai furar Perfeito. o que você quer atingir. Fala galera, sejam mega bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod, terceira temporada. E ó, antes da gente trazer aqui o nosso convidado de honra pro Pod, mas é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo e conheço, a gente troca quase toda semana, a gente se vê muitas vezes. Eu quero pedir um mega favor para você. Então, se você está escutando esse podcast, seja no Spotify, YouTube, Apple, Deezer, onde for que você estiver vendo esse podcast ou escutando, cara, vai lá e avalie ele pra gente. A gente tá com um processo de crescimento muito bom, muito bacana, né, Gui? A gente conseguiu chegar entre um dos podcasts mais ouvidos aqui pelo Spotify, mais compartilhado também, tá na playlist de uma pancada de pessoas. Só que isso, a gente não quer que isso seja um pico, a gente quer que isso continue sendo algo constante e consistente. Então, depende muito de você, se você gosta, eu tenho certeza que você indica. A gente indica tanta coisa ruim, vamos indicar uma coisa boa, tá bom? Então, eu conto contigo, não vai me deixar na mão, beleza? E agora, sem mais delongas, Conrado Caon, irmão, deu um tempo, mas deu certo. Cara, um grande prazer te ter aqui no Pod. A gente tem bastante histórias passadas, a gente vai contar bastante disso, mas antes, eu sei muito bem quem é o Conrado, mas eu gostaria que todo mundo que escuta o Pod também te conhecesse, amigo, de verdade. Você apresenta pra essa galera. Uau! E, de novo, é uma honra estar aqui. Eu acompanho todo o crescimento, a jornada do Thiago desde o convite que eu que fiz. Né? Eu que te trouxe para a nossa nave. Eu vou contar isso. A gente explora um pouquinho mais esse tema. Mas me descrever assim, de uma forma muito rápida, eu gosto de falar que eu sou um cara muito otimista e muito focado em tecnologia, né? Detalhista, assim, eu gosto muito de pequenos detalhes e como que esses pequenos detalhes geram um efeito dominó para dar grandes impactos. Então, sou um cara de tecnologia, sou um cara que administrou e tocou aí diversos projetos bem disruptivos para clientes da Adventures, para clientes específicos da nossa unidade de tecnologia chamada Adventures X e em diversas diferentes iniciativas de tecnologia ao longo da minha carreira, que hoje já está com mais de 25 anos. É um longo prazo. Conrado, você tem uma história muito bonita, cara, muito importante dentro desse universo de tecnologia. Então, cara, acho que vale, tá? Em alguns casos eu não faço isso, mas em alguns casos eu acho que é super válido a gente, de um jeito ou de outro, trazer um nível de carteirada, para que a pessoa entenda por que faça sentido ela estar dentro do podcast escutando sobre tecnologia. Pô, mas eu não me ligo nisso, meu negócio é comunicação, meu negócio é digital. Cara, o quanto que a gente conseguiu alavancar receita, quanto que a gente conseguiu encantar clientes, quanto que a gente conseguiu transformar efetivamente mercados através de ações. Mas essa ação é uma ponta. Ela não começou aqui, né? Ela tem toda uma trajetória. E, cara, eu queria... De novo, lembro que a gente marcou o nosso primeiro podcast lá atrás. Você já estava na Velar e eu não estava ainda. Você que foi... eu sou fruto de uma indicação sua. Foi. Mas eu quero voltar um pouquinho antes. Antes ainda. Aí, um passinho antes. Cara, de onde nasceu a tecnologia, essa inquitude tua? Por que você resolveu seguir por essa linha, cara? Caramba, essa é interessante. Isso vem um pouco de família, né? O meu pai era engenheiro também e estimulava. E eu era muito curioso, sempre fui muito curioso. Até história de criança. Minha mãe estava falando para minha filha esses dias, talvez um mês passado. Eu tenho 2 filhos, né? A Lara e o Guilherme. A Lara com 11, o Guilherme com 8. E a Lara é muito curiosa. Então ela estava perguntando para minha mãe, mas como é que era o papai quando ele era pequeno e tal? E ela contando as histórias do Conrado, eu pequenininho com 3, 4 anos, desmontando todos os brinquedos e depois montando tudo de novo para saber como é que era por dentro. Então eu acho que é um negócio que vem assim desde muito, muito cedo. Tá no DNA. Desde a primeira infância, digamos assim. Então é um gosto de entender no detalhe como as coisas funcionam. E não especificamente só a tecnologia, pode ser biologia, nanotecnologia, estudos de DNA, estudos de... Esse dia eu estava lendo um artigo ultra profundo de
como é que era o nome do negócio? É um plasma de conexão para implantes cerebrais que tenha menor fibrose e com isso maior longevidade dos implantes cerebrais de interação homem-máquina. Biologia, ou seja, parece tecnologia, mas é biologia e químico, cara, tudo. Então eu tenho um certo problema de não ter aversão. Então não tem uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de tudo, isso é um problema até, na verdade. E essa tua inquietude te levou a um dos projetos mais legais em matéria de aprendizado que foi tendo para o Singularity, certo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu tento, do lado acadêmico, sempre ter novos degraus e novas jornadas de conhecimento acadêmico a cada entre 5 e 10 anos. Antes era 5 anos, hoje em dia está com pandemia e tal, alongou um pouquinho. Então, isso me levou a Singularity porque depois que eu fiz engenharia na UERJ, né, de elétrica, com ênfase em telecomunicações, que pega um pouco de eletrônica, um pouco de sistema de potência também. Depois fiz o MBA no IBMEC, e sempre inquieto, né? Então, logo em seguida fiz o MBA no IBMEC, estava trabalhando na Vivo na época, tinha trabalhado na Oi também, e aí eu queria ir para uma área internacional da Vivo, lá de home internacional, que me atraía, eu gostava e tal. Eu fiz o primeiro programa de extensão internacional do IBMEC, que foi uma turma que tinha 29 alunos do IBMEC na época em São Paulo, virou INSPER depois, e um do Rio, eu, único. Aí beleza, fomos estudar na Universidade da Califórnia em Irvine, no sul da Califórnia, ali para negócios do Pacífico, Pacific Rim, pensando em China, já pensando em negócios com a China, com a Rússia e tal. E aí esses ciclos de degraus acadêmicos, depois eu fiz um outro programa também internacional, que era uma outra extensão, qual que era? Daqui a pouco eu lembro. Depois teve um application para fazer o programa da Singularity University. E algo que me atraía muito era a questão do programa que eles chamam de 10 to the 9th, que é uma missão que cada alumni, né, cada ex-aluno integrantes do alumni, né, cada ex-aluno da Singularity tem a missão ou uma tentativa de buscar esse propósito de impactar positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas. É o 10 to the 9th, né? 10 a 9ª potência. E, cara, eu me orgulho muito de ter conseguido uma boa parte dele. Eu trabalhei em alguns momentos ali com conectividade de populações remotas e com outros projetos também mais pelo lado social e, cara, teve muito impacto. Mas vou voltar para a tua pergunta, que era como que levou até Singularity, né? Então, teve um application, né? Naquela época foi a primeira turma que eles abriram internacionalmente, se não me engano. Foi em 2010, no outono, Fall 2010. Fall 2010, não, Fall 10. E tinham 4 brasileiros que poderiam ir, né? Então eles fizeram a seleção global e eram, acho que 25 pessoas. E, cara, tinha, sei lá, 100 mil inscritos. E foi super, super disputado, mas felizmente eu consegui a vaga, né? Então foi bem legal e era muito intenso. A gente eram microgrupos assim dentro do grupo e aí tinha caixas de vinho, então a gente tomava vinho com os outros participantes de noite depois do programa super intenso, das 8 da manhã até as 8 da noite. E depois a gente ainda ia jantar, tomar vinho, isso aqui junto, todo mundo. Cara, na minha turma ali, no meu grupo de 6, tinha o Dan, que foi 5 vezes pro espaço na NASA, cara. Tipo um astronauta, sabe? Muito legal. De verdade, né? Tinha 2 médicas especialistas em genética e tal, e uma delas tá no grupo que vai para Marte, na primeira turma de Marte. Você tem contato ainda com essa galera? Tem, a gente tem fórum, grupo. Foi migrando de plataforma, né? Faz tanto tempo. No início eram grupos no Facebook. Não, no Facebook, depois agora a gente tem Telegram e tem outros grupos também, WhatsApp e tal. Mas é um grupo forte. Uma outra pessoa que estava nessa mesma turma que eu era a Lindália Sofia, que era da Globo, então ficou 20 anos tocando inovação na Globo. Lindália Reis, isso. E hoje ela toca inovação no Brasil. O Hack in Rio é um evento dela, né? Então, fenomenal. Tem uma galera muito interessante. E assim, dando um pouco de contexto, que pode ser que um pessoal não entenda, esse é um programa, assim, você até me corrija se eu estiver falando bobagem, né? A grosso modo é um programa que é puxado e capitaneado pela NASA.
efetivamente pensando em concentrar esses grandes talentos, essas grandes mentes, né, da humanidade em prol de melhorias e benefícios para a própria, né? Como é que eu consigo reverter isso em grande escala? E, cara, e acho que... Só corrigindo um pontinho, ele acontece dentro do Centro de Pesquisas da Califórnia da NASA. É o Centro de Pesquisa da NASA na Califórnia. Perfeito. Tem um outro no Texas e tem um outro na Flórida também. Né? Mas o Centro de Pesquisas Avançadas, que chama NASA Ames Research Center, que é o mesmo, é do lado do Lockheed Martin, onde fazem os F-22. Nossa, cara, e tem hangares de dirigíveis, sabe? É um negócio fenomenal. E lá é um polo de desenvolvimento tecnológico. Então, são grandes patrocinadores. Na época que eu fui, a Autodesk, do AutoCAD, o Google e na época a Nokia também eram os maiores, sponsors maiores. Mas ainda é organizado pelo pessoal da X-Prize Foundation, do Peter Diamandis e do Ray Kurzweil, que é o cara que escreveu o livro A Singularidade Está Próxima. E a definição toda de singularidade, que é um momento no tempo, num futuro que agora cada vez está mais próximo, em que o coletivo de inteligências artificiais passa a ser mais dominante. É claro que é uma linha tênue, né? E agora com o GPT-3 está bem próximo. E tinham todas as previsões de impacto que esse tipo de mudança, meio que uma hecatombe, né? Pode infligir ou inflexionar em toda a população. E aí, esse think tank, né, que é um quadro de pensamento futurístico, digamos, foca exatamente nos grandes desafios da sociedade. E uma das pautas são aqueles 36 desafios da ONU e tal, e como endereçá-los. Então, os tracks, né, as linhas de pensamento são voltadas para robótica, inteligência artificial, nanotecnologia e estudos de DNA, sequenciamento genético e tal. Outros estudos mais avançados de biotecnologia, então é medicina fundindo com a engenharia, e outros mais voltados para grandes impactos de resolução de problema de fome, aumento do potencial agrícola com mais eficiência agrícola, por exemplo, redução de pestes, exploração espacial, e aí por diante. Então, são vários tracks, e o interessante é que a burocracia educacional que dá o nome de uma faculdade, né, nos Estados Unidos, no Brasil também tem uma regra parecida, você exige que aquele curso, aquela instituição de ensino tenha uma constância curricular de no mínimo 4 anos. Só que na Singularity a constância não existe. Na verdade, a cada 1 ano, a cada 6 meses tem novas disciplinas, que é muito parecido com o marketing digital, que cada hora tem uma plataforma nova, uma técnica nova, uma nova forma de funil, uma nova forma de estímulo de mídia paga ou de outras formas de estimular, que a cada momento tem uma coisa nova. O TikTok lançou uma parte de e-commerce agora. Daqui a pouco o Quai está trazendo a plataforma de live streaming, de live commerce dentro do Quai. E assim por diante. Cada plataforma está fazendo lançamentos a cada dia. Então, a ideia de você manter uma grade curricular por 4 anos é totalmente dispar, não compatível com o avanço da inovação e da tecnologia. Então, o programa da Singularity é fenomenal e na nossa primeira conversa lá no teu antigo podcast, que era o 9001 Digital, se eu não me engano, acho que tem essa conversa no YouTube gravada. Deve ter, senão eu vou conversa interessante, que eu já estava na Avelar no grupo, né, e já implantando algumas iniciativas interessantes aqui para... Acho que naquele momento a gente já tinha feito a da Disney, que foi um projeto acho que a gente fenomenal que a gente fez para a Disney. Da Disney, fala dela, mas acho que ainda a menina dos olhos de ouro daquele momento, acho que era a live da Marília. Acho que foi, não sei se foi antes ou foi depois da Disney, mas foi muito próximo uma coisa da outra. Foi um pouquinho, acho que a live da Marília foi um pouquinho depois e foi algo que não foi especificamente do grupo aqui da Adventures X ou da parte mais tecnológica, porque é algo que era uma campanha para a Stone, né, que tinha já no contexto de pandemia, já no contexto de estímulo ao mercado local, e a Stone era um grande parceiro do comerciante local, com as maquininhas, com os POS de venda através de cartão e tal. Então, aquela live ali da Marília Mendonça foi muito interessante, porque primeiro ela reaproveitou os seguidores que a Marília já tinha no YouTube, que eram
14 milhões, se eu não me engano. E esse era um dilema muito grande, que as plataformas de live eram para puxar em uma plataforma independente e acabavam não aproveitando todos os seguidores que já estavam ali disponíveis, conectados, digamos assim. E ali foi um grande salto, porque existia já uma destravou um monte de gente, né? Sim, foi incrível. Inclusive, a própria Adventures, na época Avelar, criou um playbook, escreveu um documento para explicar como foi o engajamento e todo o aquecimento que foi feito para aquela live realmente bombar tanto quanto bombou, e que ela só foi ultrapassada, pelo último dado que eu vi, foi ultrapassada pelo Cazé agora na transmissão da Copa. Caraca! Em número de conexões simultâneas, que não necessariamente é uma pessoa, pode ser uma casa com uma Smart TV e tal. Na live da Marília Mendonça chegou a 3,3 milhões de conexões simultâneas ao vivo. A live foi longa, teve várias horas e tal, então flutuou bastante, mas esse foi o pico de audiência simultânea em número de conexões. Então pode ser um celular, pode ser uma Smart TV com 10 pessoas vendo também. Então o público, o alcance foi muito grande. E foi um baita projeto. Mas isso, eu lembro, então, eram os dois, né? Esse, mas que falava muito na época da Avelar, mas e o da Disney. Mas o da Disney já foi, aí realmente a gente O Disney foi Dia das Crianças, também associado com a pandemia. Foi trazendo inteligência artificial e o que a gente chama de NLP, que é o Natural Language Programming. Então, usando, inclusive, os arcabouços e as infraestruturas, tanto do Google, no caso do Google Assistant, quanto da Alexa, né, de toda a Amazon e a AWS por trás. Então, ali a gente estimulou histórias interativas em que as crianças podiam brincar com os brinquedos licenciados da Disney para aquela campanha do Dia das Crianças. E na época eram 78 fornecedores de brinquedos que estavam envolvidos na iniciativa como um todo. E a gente conseguiu envolver 4 grandes estúdios dentro da Disney. E o processo interno de validação dos textos é algo que tem que estar muito coeso e é todo validado pelo pessoal nos Estados Unidos, da Disney nos Estados Unidos. Então, validar textos em que a gente conseguia fazer uma redação síncrona que misturava Marvel, Lucasfilm com Star Wars, Disney Princesas, né, que é um nicho específico lá com Elsa, Anna e tal, e também Mickey e seus amigos para o público bem mais novinho mesmo, criança. Foi impressionante, que em alguns momentos a gente sincronizava as histórias, né? Então tinha uma certa conexão. E tem principalmente para Star Wars, Lucasfilm, tem uma preocupação muito grande com o cânone da história do Star Wars. Eu sou super fã, então foi muito legal. E tem um lado de você... Foi a primeira vez que uma redação externa pôde participar com uma série de caveats e regras específicas por ser uma campanha publicitária com tempo limitado. E foi uma janela muito bem negociada ali. E durou apenas 30 dias. Infelizmente, eu gostaria que ficasse eternamente. A gente usou 11 dubladores oficiais da Disney aqui no Brasil. Então, as vozes dos personagens eram as vozes dos personagens mesmo dos filmes, sabe? Então, e de uma forma interativa. Então, você conversava ali com o Mickey, conversava com o Buzz Lightyear, conversava com o Woody do Toy Story, conversava com a Elsa, com a Anna, com o Mickey, com o Pateta e tal. Cara, foi incrível, foi muito legal mesmo e deu uma grande repercussão. Foi um dos projetos mais mencionados e que gerou uma repercussão de projetos de interação na Alexa, mesmo tendo sido super restrito temporalmente ali em um mês só. Foi um projeto bem interessante que eu me orgulho muito. Tem algo que o pessoal do Nerdcast, que é o maior podcast do Brasil, o terceiro maior do mundo, que eles mencionam sempre, que eles comentam muito e tal, sobre ser um Imagineer, né, inspirado em Walt Disney e tal, que mexe muito com a imaginação. Então, ter trabalhado para um projeto da Disney me fez sentir como um Imagineer por uma temporada ali de uns 4 meses. Foi um projeto bem complexo mesmo. Intenso, bem intenso. Muito prazeroso, mas muito intenso. E muito intenso. Então, é algo que me orgulho bastante. A gente fez vários projetos de grande porte desse jeito que é totalmente fora da caixa, coisa nunca antes feita e tal. Esse projeto especificamente da Disney tinha sido tentado, depois falaram pra gente, tentaram fazer algo similar a isso em Israel, na Rússia, no México, na Argentina e em mais um país, no Japão.
em nenhum lugar. Ninguém conseguiu seu. fazer pela complexidade e tal. O primeiro lugar que conseguiu foi aqui no Brasil. Caraca. E agora eles estão fazendo isso nos Estados Unidos em parceria com a Alexa. Ou seja, a Amazon tá bancando a parada. E aqui não, a gente fez o contrário. Que legal, que legal. Foi incrível. E adiantando um pouquinho da linha do tempo, cara, a gente fez outras agora já como Adventures e puxadas pela Adventures X. Antes, dá uma geral, o que é Adventures X? Boa. Adventures X é meio que uma identificação dessa área de tecnologias inovadoras que operava em conjunto com o atendimento do que a gente chama de Creative Connections, que é a parte da Edge, né, que é a nossa grande atuação agência. de agência publicitária do grupo Adventures, né? Que tem a parte de Ventures, tem a parte de Partners, né, de vocês, tem a parte de estúdios e Talent Studio e também Original Content, mas na parte de tecnologias mais inovadoras, a gente fez um destaque separado, até tem um CNPJ separado também, e criamos a Adventures X. Oficialmente, a gente fez um evento de lançamento no dia 20 de setembro de 2022. Então é bem recente, né? Tem, sei lá, um pouquinho mais que um trimestre oficialmente. Com essa roupagem, ela é Isso, e a gente recente. fez um portfólio de soluções bem dedicadas para essas tecnologias inovadoras. E esse portfólio, a gente até fez mais um foco dele para ficar bem segmentado. E a gente tem hoje 5 áreas de atuação bem definidas na Adventures X. Uma delas é voltada, que a gente chama um pouco de metaverso, mas a gente tira um pouco essa ideia de metaverso porque o metaverso está presente em todos os momentos aqui. Então, a gente estando falando por áudio aqui, ou estando por vídeo, e se isso está no Instagram, tudo isso já é digital, já pode é ser considerado metaverso. Então, a gente nem coloca muito essa definição de metaverso, porque ela é muito líquida, eu diria. Então, nas 5 verticais que a gente está atuando mais intensamente com a Adventures X, a primeira que a gente está focando é em realidade aumentada. Então, quando a gente fala de realidade aumentada, a gente está falando de filtros, seja no Instagram, seja no próprio TikTok, no Snapchat, por exemplo, e também nos e-commerce. Ou seja, se você tem uma web page, uma landing page ou qualquer interface web, você tem como embarcar experiências de realidade aumentada de uma forma muito disseminada. Então, hoje no Brasil tem mais de 200 milhões de dispositivos móveis que são compatíveis com realidade aumentada. Então, tem muita opção e dá para chegar a diferentes olhos de diferentes públicos de uma forma muito fácil. Então, a realidade aumentada é um primeiro foco. E a gente tem alguns projetos em andamento, inclusive com grandes clientes aí, bem interessantes. Depois eu faço uma varredura dos clientes que a gente abordou recentemente. Um segundo tópico que a gente também focou como um produto, né, uma plataforma separada que a gente desenvolveu ao longo dos últimos 18 meses, é uma plataforma de digital sampling. Então, quando você fala de produtos físicos que demandam uma experimentação, como um perfume, por exemplo, como um batom, como uma base de maquiagem, um creme de dermocosmético, e até outros, né, tecidos, sons, é o que a pessoa comidas. Precisa sentir, Que literalmente. Quando tem um lado sensorial importante. Então, falando de e-commerce, de shampoo, e-commerce de condicionador, de perfume, de cremes e tal, ter a experimentação é muito importante. Então, para as marcas que são desafiadoras ou que não têm tantas lojas próprias que conseguem estimular a experimentação através da loja própria ou através de um varejista, um distribuidor, é muito importante você ter uma forma de fazer com que novos clientes que não conheciam o seu produto consigam conhecer o seu produto, experimentá-lo e também comprá-lo pelo e-commerce. Então, especificamente para esse desafio, a gente desenvolveu uma plataforma chamada Experimentador e com ela a gente faz diferentes formas de entrada para que um cliente que possa ser um cliente prospect da sua marca, do seu produto, o experimente. Mas não só isso. Tem todo um lado de antifraude. Quando você está distribuindo produtos gratuitamente, existem muitos aproveitadores que querem realmente tomar vantagem disso e ou você coloca uns bots ou coloca formas de burlar essa distribuição gratuita honesta de produtos. Então, essa iniciativa tem um lado de antifraude muito forte, né? Então, tem arcabouços técnicos para evitar fraude. Porque muita gente fala, eu consigo fazer isso dentro de casa. Consegue, mas daí entra um bot, toma todas as tuas amostras e você não consegue fazer. Isso. Muito rápido. E as coisas acontecem muito rápido. Então, a gente tem estratégia de influenciadores,
tem possibilidade de diferentes onboardings, inclusive onboarding com AI na Alexa e tal, como a gente fez para Phantom de Paco Rabanne. Eu ia puxar esse case aí, mas esse foi uma das formas de entrada, mas recentemente a gente fez para uma linha de produtos de perfumaria francesa, que é do grupo Boticário, chamada Oui Paris, e, cara, foi incrível o resultado de conversão, ou seja, junto com a amostra, a gente também coloca um cupom de desconto para o e-commerce no D2C, né, no Direct to Consumer, no e-commerce mesmo. E eu não posso falar o número aqui, mas uma grande parte das vendas de dezembro, que foi quando a gente rodou no final de novembro, início de dezembro, grande parte das vendas do e-commerce de dezembro do Oui Paris, da linha de Boticário, foram oriundas da campanha que a gente fez com o experimentador. E o interessante é que, do ponto de vista de LGPD, quando você faz uma campanha de distribuição de amostras num supermercado, no shopping e tal, você não consegue realmente coletar quem são os clientes, entender quem é o cliente, ou fazer algumas perguntas mais do gosto do cliente e tal, fazer um profiling mais detalhado. E quando você está cedendo uma amostra gratuitamente pelo correio, né, que você vai mandar para o cliente, para ele poder receber em casa, ele tem que dar um endereço. Né? E para ter antifraude, tem que ter o CPF. Então você começa a ter algumas amarras que ajudam muito o lado de onboarding. Perfeito. E nos formulários você tem como colocar termos e condições, tem como colocar contrato de termos de uso. Isso não e você corrige. Burlar, né? Isso é aproveitar. Não, pelo contrário, não tem nada de. Na verdade, com isso você tem o consentimento, você tem o checkbox, só que a pessoa leu o contrato. Dá para fazer. Não é uma lei que está travando, dá para fazer. E algo que no mundo físico é impraticável você conseguir fazer isso. Concordo. Então você gera leads. Né, warm leads e hot leads para aquela marca que tem o e-commerce. Né? Então, o experimentador é algo que a gente tem algumas perspectivas muito interessantes, já tem cases muito volumosos. E outra coisa interessante, quando você faz uma grande campanha de distribuição de amostras grátis físicas, você vai talvez para 5 cidades, 8 cidades, assim, estourando, gastando milhões. No case de Paco Rabanne que a gente fez com Phantom e com algumas outras fragrâncias ali, Lady Million, One Million, Olympea e Invictus, a gente distribuiu para mais de 1.200 cidades do Brasil. Cara. E o comprador do e-commerce dessa marca, ele pode estar, eu vou citar a cidade mais distante que eu conheço, em São Gabriel da Cachoeira, no noroeste do Amazonas. Não tem problema. E ele pode receber uma amostra do experimentador lá. Agora, ele teria que vir para São Paulo para ter a experiência física se fosse apenas físico. Então, isso gera um novo salto de disponibilidade dos produtos em grandes dispersões geográficas. É bem interessante e é bem acessível. Então, é um produto que a gente... É uma plataforma, né? Uma prestação de serviço muito interessante para a capilaridade do e-commerce no Brasil. Então, esse é o experimentador, que é o segundo. A gente tem uma outra frente agora que é bem voltada para um lado mais prático da Web3. Então, é uma aplicação que atua com colecionáveis digitais, que teve uma febre no ano passado de NFTs e tal. Sim. É sim baseado em blockchain, com Polygon, com NFTs, mas de uma forma muito voltada para o benefício para o cliente. Então, é um programa similar ao que tinha antigamente, que chamava Foursquare. Lembra? Sim, que você lembro. fazia o check-in no Starbucks. Perfeito. E aí, na terceira check-in que você fez, você ganhava um badge de defensor do Starbucks, ou rei do Starbucks, e assim por diante. Então, são aplicações baseadas em location-based services, né? São baseadas na sua localização e na sua presença, ou atendimento daquele local. Então, o nome disso, do lado dos NFTs, é o POAP, que é o Proof of Attendance Project. É um projeto de comprovação de atendimento. Isso serve, por exemplo, para quem esteve presente no evento. Legal. Assim como você tem o crachá que você estava no evento, você pode ter na sua carteira de participações de evento o carimbo que você realmente, de forma autêntica, estava lá. É similar a isso, só que isso é aplicável para qualquer marca do varejo, qualquer tipo de loja de shopping. Você pode gerar experiências de presença, estímulos de footfall, né? Que você gera visitas de clientes nas lojas físicas, que hoje em dia, como a pandemia já meio que passou, isso pode ser muito estimulado. E quanto mais cliente você coloca na loja, teoricamente, mais vendas você vai fazer. Então, isso é uma forma também de gerar footfall. E a gente está nomeando esse projeto aqui como um projeto de
Web3 acessível e com benefícios associados. Perfeito. A gente usa uma plataforma específica que tem um grant da Polygon, então os custos comparativamente com outros projetos de NFT são muito mais acessíveis. E a gente tem também uma estruturação do lado da Adventures aqui, Creative Connections, de pesquisa, enquadramento e direcionamento do que fazer. Porque você pode fazer tudo, mas ao mesmo tempo fica muito difícil. Então o que a gente faz é um afunilamento e um direcionamento de projetos de NFT nessa iniciativa nossa, que é o terceiro grupo de produtos. Aí os outros dois são uma iniciativa voltada para avatares e universos tridimensionais. Então a gente fez recentemente o desenvolvimento de um universo tridimensional para a Bovespa, para a B3, Legal. Que já está pronto e vai entrar em operação agora nesse mês. E também desenvolvimento de avatares, aí falando de modelagem 3D e motion em cima disso. Então a gente está com um projeto agora com avatares em conjunto com um parceiro nosso, com um cliente/parceiro, dono de fonogramas musicais, em que a gente vai lançar uma banda. E essa banda vai ter 3 integrantes e a própria banda. Então essas quatro personas vão ter suas próprias vidas amplamente divulgadas e acompanhadas nas redes sociais, abrindo oportunidade para marcas, para jogos, para diferentes product placements nessa banda, né? Nesses virtual idols, né? Nesses ídolos virtuais. E é algo que já está em andamento, e uma referência assim, para tangibilizar um pouquinho seria o Gorillaz, né? E a Lil Miquela e alguns outros influenciadores virtuais, ou LV4 também, que é um rapper ciborgue, ou seja, abre possibilidade para um novo horizonte de posicionamento de marcas, posicionamento de geração de awareness para diferentes públicos bem nichados. Então é algo que a gente está fazendo nessa linha, nessa quarta linha de vertical de atuação da Adventures X. E a quinta linha, que é muito interessante, que a gente chama de um programa de fidelização, loyalty, incentivo e promoção. São 4 alavancas aí que a alusão mais próxima é o programa de milhas da companhia aérea. O que é o programa de milhas? Quanto mais você usa, com mais algumas regrinhas ali dentro, você consegue resgatar benefícios, no caso, sejam outras passagens aéreas ou talvez outros tipos de benefícios associados com valor financeiro, seja via um e-commerce por pontos, digamos. Perfeito. Então, esse tipo de técnica de acúmulo de pontuação e de fidelização, ela pode ser inclusive gamificada. Então essa nossa linha de atuação aqui que a gente chama de loyalty, né? Fidelização, estímulo, incentivo e promoção, é voltado principalmente para grandes grupos de agentes, sejam eles consultores de venda de dermocosméticos das grandes marcas. Então você pensa em Natura, Eudora, Mary Kay, Boticário, Inodê, Ginesse, todos eles têm grandes grupos de consultores de venda ou de franqueados, etc., que precisam de um guidance. E se além do guidance de treinamento e de conteúdo, você também coloca uma camada de gamificação, você estimula que eles performem mais. Então é nessa linha. Mas ao mesmo tempo tem, por exemplo, corretores de seguros. Por que não? As seguradoras têm os corretores de seguros que têm um trabalho árduo, que você precisa, quanto mais você estimula de uma forma gamificada, mais eles vão performar. Da mesma forma, por exemplo, corretores de imóveis. Então, uma imobiliária que está fazendo um lançamento de um novo empreendimento imobiliário e tal, tem lá uma série de empreendedores que são os corretores de imóveis. E, cara, é um trabalho que é bastante intenso e tem muita recompensa. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso. Mas é desafiador. Então, quando você coloca uma camada de gamification em cima disso, que é o que a gente consegue fazer com essa quinta vertical nossa, acho que eu tenho que dar um nome para cada um, batizar, né? Fica melhor. Vai ficar melhor. Essa atuação de camada de gamification para que esses profissionais performem melhor é algo que faz com que o resultado dessas empresas seja muito estimulado positivamente. E não só o resultado, mas também conscientização, educação, um tratamento com o cliente final mais de acordo com o que a política da empresa pede, né? Um exemplo, algo que a gente está trabalhando ali, algumas iniciativas, é com os entregadores do e-commerce de comidas.
Então, tem alguns diferentes aí, mas os entregadores são muito capilarizados, né? Então, são centenas de milhares de entregadores de comida. Só que ele sempre tem ali algum momento de ociosidade quando ele está esperando pegar o pedido que ficou pronto no restaurante, não está pronto ainda, ele está ali esperando. Então, nesse momento, você consegue inserir pílulas de conteúdo e estimular de uma forma gamificada de que aquele conteúdo sendo consumido se transforma em pontos que podem ser resgatados em prêmios. Seja, por exemplo, um cartão do Carrefour, ou da Grupo Pão de Açúcar, ou de diferentes redes de supermercado, em que você acredita ali esse acúmulo de pontos para que ele seja resgatado em prêmios instantâneos. Sei lá, pode ser uma cesta básica, por exemplo, ou algo do que queira, um vinho, por exemplo, por que não? Então, esse lado de fidelização e estímulo através de gamification é algo que a gente acredita bastante, e todos eles como parceiros. Então, a gente tem uma rede de parceiros da Adventures X que potencializa e dá para a gente também uma escalabilidade de, poxa, entrou um projeto gigante. Poxa, eu tenho vários parceiros que eu consigo escoar essa demanda de uma forma muito ágil e muito rápida. Cara, e agora um ponto importante aqui para a gente trazer numa segunda linha. Cara, Adventures X, obviamente, a gente tem essa possibilidade de bater na porta de grandes marcas que provavelmente têm um budget imenso para poder, de um jeito ou de outro, investir em alternativas, buscar canais alternativos para conseguir se conectar com os clientes dela. Sim. E, cara, mas e quando a gente traz para um universo de empresas que não são tão hypadas, empresas que não possuem tanto esse investimento? Cara, o que você, da tua curadoria, da tua visão, se a gente pudesse emprestar hoje para uma agência que, cara, não é uma agência que está lá batendo em contas de 1 milhão, de 2, 3 milhões, mas contas menores, de menor porte. O que se você tivesse sentado nessa cadeira que você está hoje, só que dentro do universo de uma agência pequena, cara, o que você acha que vale a pena como estratégia oferecer para o cliente através, cara, de tecnologia, inovação, cara, Web3, tudo isso que você trouxe desse apanhado da Adventures X, perfeito, cara. Perfeito. E quando a gente fala de inovação, até para deixar isso claro, quando a gente fala de inovação, principalmente de temas que são águas inexploradas, por mais que seja um grupo gigantesco que tenha um mega orçamento para coisas tradicionais, todo novo investimento, todo investimento em uma nova tecnologia é sempre feito com muita cautela. Não sai rasgando o cheque. Pelo contrário, são MVPs, é uma validação. Tá na gaveta do risco alto, né? Embora a gaveta seja profunda, você pega ali no lance dos lápis ali, sabe? Fica segurando, porque é uma coisa nova. Então, não necessariamente. Então, por exemplo, a gente tem conversa com grandes grupos, top 10 empresas, que às vezes uma nova tecnologia que pode ser gigantesca, que pode ter um investimento gigantesco, começa pequeno. Hoje eu recebi uma ordem de compra de um mega grupo monstruoso, uma ordem de compra bem pequenininha, porque é um teste da tecnologia. E tudo bem. Isso, por que eu falei isso? É porque isso tem uma alusão muito próxima, uma ponte de conexão muito próxima com os empreendedores que não estão tocando nessas mega empresas ainda. Não tem problema. Então, dessas iniciativas que eu falei, por exemplo, tem várias delas que você consegue fazer iniciativas com grande impacto e que não demandem orçamentos milionários. Então, quando eu falei de realidade aumentada e do experimentador, por exemplo, são atuações que podem ser aplicadas de uma forma bem pontual, se for necessário. E podem gerar um impacto muito grande sem ter um investimento monstruoso. Você pode fazer uma campanha monstruosa e fazer um investimento monstruoso, sim, não tem problema nenhum. Mas você consegue gerar impacto bem interessante sem ter esses investimentos tão vultuosos. Então, a tecnologia permite isso é muito legal. E com mais eficiente e eficaz a escolha de tecnologia, e esse lado de curadoria é muito importante, você consegue encontrar nichos tecnológicos que geram impacto e que não demandam um degrau tão grande de investimento. Cara, acho que o segundo pilar, que não deixa de ser um preconceito, né? Porque as pessoas tendem a não querer explorar esse novo lado ou trazer isso para dentro do teu negócio como um serviço ou um elemento que vai agregar na equação de valor. Primeiro que eles acham, poxa, meu cliente não está disposto a pagar. Você acabou de quebrar esse paradigma dizendo que, peraí, nem os grandes começam grandes. Todo mundo dá um passinho e vai experimentando. E, obviamente, ninguém é louco. Todo mundo pretende ter acesso ao ROI de cada investimento que é feito, independente de qual seja o contexto ou o universo.
E acho que o segundo ponto que trava as empresas cara, onde é que eu acho mão de obra para fazer isso? Beleza, topei, vendi o sonho, e agora? Qual que é o próximo step? Cara, como é que eu consigo me conectar com esse universo, achar bons profissionais? Cara, eu sei que é uma palavra, tipo, beleza, Thiago, você deve estar querendo que a gente ache a mosca branca, né? Mas vamos lá, se a gente pudesse tentar achar essa tal mosca branca, cara, o que você acha que faz sentido para esse empreendedor se conectar ou buscar essas referências? Onde que é o melhor lugar para conectar com essa tribo? Boa, legal. É uma pergunta desafiadora, mas vamos lá. Algo que ajuda bastante são os polos de tecnologia, né? Então, tanto nos polos das universidades, sempre tem muita gente muito curiosa que está muito além do seu tempo. Então, algo que a gente sempre estimula e explora do ponto de vista de conhecimento, não é exploração, é de tocar e entender onde estão os novos conhecedores das novas tecnologias. Então, vou dar um exemplo. Para desenvolvimento de jogos e de MMORPG e coisas do gênero, a gente encontrou um polo muito interessante na Bahia e no Rio Grande do Sul. Caraca. Para outros projetos que eu já trabalhei de reconhecimento facial, cara, eu encontrei um polo muito interessante no interior do Nordeste. Ou seja, tem alguns pontos interessantes. Para um outro projeto de AI, a gente encontrou um núcleo muito interessante em Campinas. Teve um outro projeto também relacionado a AI que eu encontrei um polo interessante de desenvolvimento em Guaratinguetá. Olha que legal, no norte do estado de São Paulo. Para um outro projeto que a gente estava fazendo de NLP e de deepfake de voz, eu encontrei um polo de desenvolvimento disso na Universidade Federal de Goiás. Todos eles... O Brasil tem talentos espalhados, além daqui de São Paulo, óbvio, mas tem talentos espalhados pelos campi, né, que é o plural de campos universitários, Brasil afora. Então, é Universidades interessante tentar é sempre um bom explorar caminho. onde que estão esses... Não são moscas brancas, mas são profissionais mais interessados que estão além do seu tempo. Né? E eu venho fazendo isso ao longo dos últimos 20 anos, que é de sempre ter esses papos, pelo menos 2 papos desses por semana, com alguém que está despontando em alguma tecnologia. Eu mesmo provoco, falo, cara, vamos bater um papo? Tal. Pô, cara, sério, vamos falar e tal. E a gente conversa, cara, eu aprendo pra caramba, é incrível. Eu sou um eterno aprendiz, sabe? E essa eu galera, gosto muito de aprender. E essa galera gosta de ensinar, né? Pô, adoro. Então é uma boa isca, você acabou de ensinar uma boa isca. Desenvolvendo em WebGL para AR, em web pages e tal. E o cara me mostra, eu falei, cara, que incrível e tal. É bem por aí. Então, quer dizer, tem muito talento espalhado no Brasil. E o Brasil é um grande polo de talento. Eu estava vendo ontem um vídeo do Neil deGrasse Tyson, que é um cara entendedor, comentarista da NASA, digamos assim. E ele estava falando super bem do Brasil. Falando da indústria aeroespacial, do polo ali de São José dos Campos, que é fenomenal com a Embraer e tal. E todas as outras, Visiona, tem uma série de empresas ali que são muito despontadas em tecnologia avançada. No Brasil, cara, o Brasil é o 3º polo de aeroespacial do mundo. Tem noção disso? É incrível, as pessoas não falam bem do Brasil. O Brasil é fenomenal, cara. Foda, é a síndrome do cachorro vira-lata. Sim, e nesse polo, nesse lado de polo aeroespacial, deixa eu contar um caos aqui. Eu te falei que eu faço assim, degraus acadêmicos, né? Então ali em 2017, eu tava, desde 2015 eu estava procurando alguma coisa diferente e tal, e descobri que no sul da França, ali na cidade sede da Airbus, que é um polo, é o segundo maior polo do mundo aeroespacial do Brasil, essa cidade de Toulouse, que é no sul da França, cara, tem 700 empresas de tecnologia numa cidade menor que Curitiba. Eu falei, cara, que incrível. Eu comecei a estudar e tal, e descobri que ia ter um evento lá de internet das coisas. O governo francês fez um programa chamado Vale do IoT, né, do Internet of Things, nessa cidade, no sul da França. Eu falei, cara, tem que participar disso e tal. Aí entrei em contato, fiz uns amigos lá e tal, consegui dar as entradas, fui pro evento lá, fiquei em imersão lá, acho umas 2 semanas. Fenomenal, outro mundo. E tem uma série de aplicações de IoT que a gente está trazendo para cá. Então, quando eu trabalhei com reconhecimento facial e tal, com esse tipo de iniciativa ali para segurança pública, e também para algumas aplicações de marketing antes da LGPD entrar em operação, mas principalmente para segurança pública, cara, reconhecimento facial não deixa de ser uma aplicação de IoT. Você faz aquela câmera ter mais e mais inteligência e funcionalidade. A mesma câmera de CFTV que tem espalhada para tudo que é canto.
Então você reaproveita uma infraestrutura com uma nova camada de processamento por trás, na borda e no cloud, e, cara, você transforma a sociedade. E várias outras aplicações de IoT. A gente está hoje com um projeto específico de automação, que também é puro IoT, aplicado para a indústria do e-commerce e do varejo físico de eletroeletrônicos, digamos assim. Então, aplicações de IoT também são coisas que têm muito potencial e que, junto com as aplicações de AI, transforma a sociedade mesmo, sabe? É bem interessante. Cara, do que a gente está vendo e aí migrando para um segundo ponto, acho que interessante, que pode de um jeito ou de outro também bater no universo da comunicação, publicidade e tudo mais, essa questão que está vendo não é uma onda, né, mas parece um tsunami, parece que o mundo acordou para a inteligência artificial, para o que está acontecendo. Até começam os boatos de histeria dentro do Google, se o Google muda o buscador ou não muda o buscador, isso impacta em receita direta, né, a principal fonte de receita do Google. Cara, o que você está vendo disso? Cara, eu acompanho isso muito de perto há muito tempo. E realmente agora, algo que já era muito latente no meio científico e nessas bolhas mais técnicas, começou a aparecer para o mundo com duas, digamos, duas microexplosões assim, que geraram mais impacto. A primeira foi a abertura de APIs para acesso ao GPT-3, que ficou finalmente disponível, né? Existem 3 ou 4 grandes motores de inteligência artificial conversacional, que a gente chama, que foram abertos recentemente. Então, o GPT-3 ele já vem sendo desenvolvido há muitos anos. E a gama de bases acessadas para fazer um output de uma resposta numa pergunta cresceu muito e está disponível agora de uma forma muito mais simples. Então, o GPT-3 conversacional foi um primeiro salto em que as pessoas começaram a falar, caramba, aquela conversa simples que eu tinha com a Alexa ou com o Google Assistant, agora, quando eu falo com o GPT-3, chegou em outro patamar. Exato. E ele pode conectar na camada de voz da Alexa por trás como back-end. Então é algo que foi transformacional já. Esse é o primeiro ponto. Segundo foi a parte imagética. Porque o ser humano ele é muito estimulado pelo lado imagético, né? Você vê uma imagem bonita como esse tênis todo colorido, chama muita atenção. Então quando começaram a ficar disponíveis as aplicações que usavam AI para fazer arte, para fazer desenhos, para fazer diagramas, para fazer diferentes montagens de cores e desenhos e gráficos, isso chamou muita atenção de muita gente. Então, e está muito acessível. Então, agora tem um lado de curadoria de como fazer o prompt. Ou seja, como que você vai pedir para o AI fazer o que você quer. Poxa, eu quero fazer os portais do paraíso, mas com pequenos anjos que tenham asas tortas e que o fundo seja lilás. Eu não sei. Cara, você coloca essa descrição num parágrafo grande ali e, cara, sai aquilo que você imaginou pronto. Aí você fala, cara, não é possível. Aí fica 3 segundos. Talvez demore um pouquinho mais, mas daí ele vem lá 4 opções, aí você fala, putz, é mais por esse lado aqui. Daí você coloca ali, transforma mais 4 opções naquilo ali. É um dos exemplos, né? Então, é algo que chamou muita atenção. E além disso, também teve uma aplicação recente aí que foi viral aí no Instagram, que não só no Instagram, mas você submetia algumas fotos suas e aí rodava um certo mecanismo ali que te fazia um output para você com imagens muito legais. Você como quase um deus grego, como exatamente. Um guerreiro nórdico. Isso, quando viraliza alguma coisa dessa, você tem novos saltos de aceitação e de dúvida também, porque isso gera alguns questionamentos. A discussão é pesada. Você deu a sua biometria facial ali. É complicado. Eu não fiz, tá? Só porque fique claro. Eu sou meio ressabiado com essas coisas. Mas nesse ponto específico teve uma adesão muito grande. Similar a um tempo atrás, quando teve aquele desafio dos 10 anos. Esse ano até teve mais um desafio dos 10 anos, mas que você mesmo colocava as suas imagens atuais e 10 anos atrás. Mas recentemente teve uma outra que você submetia imagens atuais e aí o AI gerava a tua velhice, né? É verdade, verdade. Então, é o mesmo princípio e o mesmo risco, né? O risco de você estar submetendo imagens privadas suas, ou imagens públicas também, que tem muita gente que deixa tudo público, para um elemento centralizador, existe também alguns riscos aí relacionados a
a privacidade desses dados, que são dados biométricos, no final das contas. É claro que tem técnicas já para bypassar isso aí, que são, por exemplo, uma imagem fixa é diferente de você fazer a postagem de um vídeo com o movimento solicitado. Então, Perfeito. se a aplicação te pede, pisca o seu olho direito, aí você pisca o olho direito. Ou dá um sorriso com o canto de boca esquerda. É o tipo de coisa que você consegue desviar de potenciais fraudes. Mas sistemas menos avançados, que só usam, por exemplo, o facial simples, estático, existem alguns riscos aí de serem burlados por essa abundância de Mas você vê que disponibilidade de informação. essa questão vai mudar, está mudando a forma pelo qual as pessoas buscam a informação? Ou isso continua sendo... A questão de busca é algo muito importante que gerou muito questionamento dentro do Google, inclusive. Deixa eu ver o que eu posso falar aqui que não... Tá. Aí o que o Conrado acha, não é informação... Não, mas é que a gente conversa muito e tal. Eu conheço muita gente, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica sabendo as coisas antes. Mas... Fala tudo? Aqui o Gui. Não, estamos só entre nós aqui, tranquilo, não tem ninguém vendo ali. Não tem nada, né? Isso daqui é nada, câmera não. de segurança, só tá monitorando. Só CFTV, né? CFTV. Então, eu fiz até uma publicação agora, na sexta-feira passada, da distribuição de fontes de receita das 4 grandes ali. Então, da Apple, da Amazon, do Google e da Microsoft. E é uma pizza bonita pra caramba, porque são pizzas monstruosas, né? Sim. E cada pequena fatia são muitos milhões de dólares vindo de receita de cada um dos negócios. E de uma forma muito latente, para o caso do Google especificamente, o peso ou o percentual da origem de receita vindo do negócio de search, negócio de busca, é bem grande. E quando você começa a ter... outros destinos. O que é o destino? É quando eu quero saber alguma coisa, vou dar um Google, né? Vou no Google para receber a resposta daquela minha pergunta, ou daquela minha indagação, daquela minha dúvida e tal. Quando você tem alternativas tão boas quanto, ou talvez que não tenham tantos anúncios, por exemplo, não tenham tantos links patrocinados e tal, e que você recebe respostas mais assertivas e do que você quer realmente, isso passa a ser um risco, né? Passa a ser uma ameaça. Tá. Então, o Google já vinha trabalhando muito tempo em algo muito similar, muito forte. Ele tem essa tecnologia, né? Se eu não me engano, chama Deep Link. E, inclusive, teve um caso recente que gerou bastante repercussão na bolha tecnológica, que foi um ex-pesquisador do Google que trabalhava com essa parte que ele estudava os comportamentos das respostas autônomas, né? E essa resposta autônoma veio como sendo uma advogada, né? A persona aqui era a persona AI estava respondendo dizendo, cara, eu tenho meus direitos, eu quero ter o direito de morrer, por exemplo, eu quero ter o direito de ter propriedade sobre as minhas palavras, sobre as minhas criações e coisas do gênero. E ele escreveu um artigo sobre isso e deu entrevistas sobre isso e teve retaliação, teve processo e tal. Mas as primeiras entrevistas dele foram muito, muito interessantes de se ler. Eu acho que elas nem estão mais disponíveis. Mas eu tenho um PDF impresso. É um papo muito interessante, porque tem um pouco a ver com aquela ideia lá do Ray Kurzweil na Singularity de inteligências artificiais começarem a ter um certo sentimento, propriedade. Isso é meu, fui eu que fiz. Não, fui eu que fiz. Peraí. Tudo bem, eu fui alimentado por milhões e milhões de dados de base, mas, cara, fui eu que fiz. Então, o direito é meu aí. Então, é algo que ele começou... um nível de consciência, é um maior nível de consciência. É um nível de consciência crescente, né? Aqui a gente pode entrar num papo bem filosófico, acho que não é o caso. Eu adoro essa área, então é até meio perigoso, eu tenho que me segurar. Mas o Google tem tecnologias muito avançadas, proprietárias, que são paralelas ou concorrentes, digamos assim, com o GPT-3, que está agora um pouco mais aberto e disponível. Inclusive, ele foi comprado recentemente, se não me engano, pela Microsoft. Eu tenho que confirmar isso, eu tenho quase certeza. Mas 90 e poucos % de certeza. Beleza.
Ou seja, eles têm dentro de casa também. Então, embora seja uma ameaça externa, se eles quiserem virar a chavinha, eles têm dentro de casa também. Eles só não querem virar porque eles sabem do risco. Se eles viram a chave para ligar isso, a retaliação. E eles estão tendo processos grandes em muitos mercados. Então, recentemente, eles tiveram um processo na Europa bem grande, em cima de LGPD, de privacidade de dados e tal. O próprio Meta também, com o Zuckerberg, também teve algumas retaliações fortes. Teve hearing no Senado. Sim, sim. E nossa, os senadores... É emblemático esse caso. Eu posso saber o hotel que você está agora? Ele falou, não, prefiro não dizer. Pois é, mas você pode saber do meu? Que história é essa? Entendeu? Então, é um pouco nessa linha. É claro que aquilo ali foi bem midiático, assim, mas foi um momento histórico. Então, a gestão de invasão de privacidade tem que ser muito bem cuidada. E quando você fala de alternativas de destinos de busca, ou seja, onde você vai procurar a sua informação desejada, é algo que vem acontecendo e não só no GPT-3, tá? Então, o público americano, por exemplo, tem uma entrada no TikTok muito grande. E recentemente saiu um dado de como que os jovens, bem jovens, ali, aquela primeira faixa, buscam informação. E não necessariamente o percentual é tão alto quanto era das gerações anteriores. Perfeito. Em quantidade, né, percentual que vai para o Google buscar. E isso deixa todo mundo no cabelo Google de cabelo em pé, porque, cara, pelo amor de Deus, não dá. Isso aqui é a galinha dos ovos de ouro. Tem que ser muito bem defendida, muito bem protegida, digamos assim, porque gera uma série de outros benefícios. Gera uma série de outras inovações. O Google Flights, o Google Maps, o Drive. São todos derivados. Todos eles são derivados, são investimentos pesadíssimos que vieram do grande positivo resultado do negócio de buscas, né? E eu admiro muito o Google. O Google, inclusive, foi o patrocinador lá da Singularity University, do lado acadêmico mesmo. Então, eu tenho aí eu realmente sou muito, aprecio muito, né? Eu realmente gosto muito. E eu trabalhei numa empresa do Google também, que foi a O3B, que era uma empresa de satélites em órbita média, que é uma órbita mais próxima da Terra. Então, ainda é muito forte. Agora até tem uma nova linha chamada mPOWER, que é uma das melhores formas de conectividade remota do mundo. É uma constelação equatorial em que as antenas na Terra não basta ser uma antena apontada para um ponto fixo, como nas órbitas geoestacionárias, que elas giram na mesma velocidade que a Terra gira. Nesse caso da órbita média, se o satélite nessa órbita média girar na mesma velocidade que a Terra gira angular, o satélite cai para a Terra. Ela tem que girar um pouco mais rápido, 4 vezes mais rápido, porque é um quarto da distância do geoestacionário, que são 36 mil quilômetros. Então, nessa distância de 8 mil quilômetros, ela tem que girar 4 vezes mais rápido que o giro da Terra. Então, as antenas parabólicas na Terra têm que acompanhar um certo movimento. Fica tipo um limpador de para-brisa do carro, assim. Puta, que Só legal. que demora 45 minutos não é 2 segundos. Então, é muito interessante. E essa empresa era do Google inicialmente, né? Ela era investida pelo Google, que foi uma constelação cara para ser colocada em órbita inicialmente, embora ela tenha se viabilizado de uma forma bem positiva, e depois foi vendida para a NASA europeia, que é a SES. E Conrado, dentro do nosso universo de comunicação e publicidade, cara, o que você enxerga como algo que realmente uma solução ou um caminho que está presente e deve ser explorado pelas agências, cara, que é uma oportunidade para que ela consiga se posicionar, ter esse tipo de solução dentro do seu portfólio? Vamos dizer assim, se a gente pudesse pegar um fragmento do que é o Ventures X. Cara, que difícil. Porque acho que é um ponto de esse primeiro romper essa primeira camada, né? Depois eles começarem a entender, porque, cara, e eu já vou me dar uma segunda pergunta, a gente tá caminhando para o final. O quanto que foi relevante na história da Avelar Adventures ter tecnologia embarcada como item de portfólio? Excelente pergunta. Respondendo a primeira, eu diria que é uma dobradinha, tá? Então, eu realmente acredito muito em realidade aumentada. Muito mais do que, por exemplo, a realidade virtual que te tira do ambiente. Então, perfeito. Estar imerso no mesmo ambiente e ter uma cortina de informações adicionais é algo muito poderoso e que tende a crescer muito e massificar muito. Seja através dos celulares, com uma tela intermediária, ou seja através de uma próxima geração de smart glasses que já está chegando muito próximo. Eu até escrevi um artigo sobre smart glasses, está lá no meu LinkedIn, recomendo aí.
Inclusive o título é A Morte do Smartphone. É bem para, né, dar aquele impacto. É um iPhone com os olhinhos de X, assim, de uma tela quebrada e tal. Mas é algo que está muito próximo, realmente muito próximo. E na tela do celular já está presente. E a realidade aumentada é muito acessível e permite uma identificação de quem a utilizou. Isso é muito importante. Aí você consegue ativar o outro lado, que é o lado de digital, de remarketing, de correta gestão dos leads. Então, esses dois em conjunto, que é o princípio de marketing digital mesmo, com a realidade aumentada que explora o lado imagético, explora o lado de imersão, legal, mas não isenta você daquele ambiente, como a realidade virtual faz, que te tira desse ambiente, fica tudo virtual. Aí precisa de um óculos muito caro para ficar bom realmente. Então tem saltos de adesão que são não tão massificáveis como é o caso da realidade aumentada. Então, realidade aumentada somada com técnicas de digital, de aquecimento de base e tal. Legal. Esse é um ponto. O outro ponto, respondendo a sua pergunta de tipo, como que essas novas tecnologias, essas novas inovações fizeram com que a Velar e a Adventures evoluíssem para onde ela chegou. Eu diria que muito pelos destaques e pelos tipos de clientes que a gente conseguiu trazer. E eu vou citar alguns exemplos de clientes. A gente, pelo lado tecnológico aqui da Adventures X, que não era chamada Adventures X antes, a gente trouxe a Disney, cara. Então começa a Disney. Quando você fala para um outro cliente que o Disney é teu cliente, cara, já está em outro patamar, direto. Perfeito. A gente fez um projeto muito legal com a Domino's Pizza, que inclusive recebeu algumas menções muito interessantes da MIT Tech Review, né, do Massachusetts Institute of Technology, da publicação aqui local. Foi escolhida como uma das 6 implantações de tecnologia disruptiva mais inovadoras do ano passado. Então isso foi com Domino's Pizza, que a gente usou dentro da interface de interação e de automação da Alexa e do Google Assistant também, e conseguiu fazer nos dois, que eram totalmente diferentes internamente. A gente ativou o primeiro voice commerce de food service da América Latina com as vozes da Jojo Todinho, que a gente fez inclusive em deepfake no início, mas depois ela saiu como vencedora do reality show lá da Fazenda, e a gente conseguiu levar ela para o estúdio. E no podcast The Future Playbook, que é o meu podcast aqui na Adventures, o último episódio 5, que a gente lançou com o Felipe Chopes, a gente até conta um pouquinho dessa história, então eu recomendo que vocês acessem lá o podcast The Future Playbook, em todos os streamings aí, no Spotify, etc. A gente fez um projeto muito interessante com o Itaú, cara. Então, quando você fala de Itaú, você está falando das instituições financeiras mais top da América Latina, que está do mundo. Então, pela Adventures X, a gente fez um projeto muito legal com o Itaú, com aquele projeto Leia para uma Criança, que é um projeto institucional, lindo, maravilhoso, de distribuição de livros e de conscientização da leitura para o público infanto-juvenil. E a gente fez a personificação da Leia dentro da Alexa, inclusive com leituras de algumas histórias proprietárias ali, que eles tinham um acervo próprio. A gente fez alguns projetos com a Monte Carlo, em realidade aumentada, inclusive. Monte Carlo Joias, nos 40 anos da Monte Carlo, que era o try-on de joias pelo e-commerce com realidade aumentada. Então, você experimentar as joias sem ter que ir na loja numa época de pandemia era muito interessante. Então, isso era uma ativação específica para o e-commerce da Monte Carlo. A gente fez um projeto muito legal para a Mondelez e também junto com a Americanas, né? Americanas que está num período turbulento agora, complicado. Mas com a Mondelez, principalmente para a marca da Lacta. Então, falando de chocolate, de campanha de Páscoa, a gente implantou para 5 propriedades intelectuais diferentes. Então, era Batman e Mulher Maravilha. Dos Minions, a gente fez a metralhadora de puns interativa dos Minions. Então as crianças tinham que fazer uma interação para a metralhadora de puns dos Minions ter mais eficiência, era engraçadíssimo. A gente fez um projeto interessante também que misturava a realidade virtual e um teletransporte e viagem no tempo ao mesmo tempo. Para Spaten, que é uma cerveja do grupo, né? do Grupo Ambev. Era uma ativação num parque de Minas Gerais que a gente fazia com que quem estava presente, através de um óculos de realidade virtual, se teletransportasse e fizesse uma viagem no tempo para a cidade sede da Spaten, que é Munique, em 1318. Cara. Então a pessoa se teletransportava e fazia uma viagem no tempo para Munique de 1318. Imersivo, fenomenal. Usando realidade virtual nesse caso. Aí você podia realmente isolar o cliente daquele ambiente,
que era um parque lindo de Belo Horizonte. A gente fez um projeto recente também com a John Deere, também relacionado à realidade aumentada, que a John Deere tem um boné da John Deere que é super, né, hypado. Então, e agora, inclusive, a Adventures lançou uma linha de roupas da John Deere muito legal. E os projetos também relacionados à área de perfumaria que a gente fez, tanto para os nossos perfumes próprios, aqui a gente fez algumas iniciativas de realidade aumentada, tanto para o perfume do Gustavo Lima e também de avatares, também para a linha da Lud Pantera, do último perfume que a nossa vertical de Ventures lançou com a Ludmilla, em sociedade com a Ludmilla, que é incrível também. O perfume inclusive eu tô com o perfume do Gustavo Lima hoje, que eu gosto mesmo, muito bom. E é feito pela melhor casa de perfumaria, que é a Givaldan, que também é parceiro nosso. Então, esse projeto específico com a Paco Rabanne foi a entrada que gerou vários outros projetos com o grupo PUIG, né? PUIG. Eu estava ouvindo esses dias que lá na Europa se chama PUIG. PUIG. E aqui no Brasil o pessoal trouxe como PUT, e que, sei lá, na minha cabeça não faz sentido. Eu gosto muito de idiomas, né? Então, hoje eu gosto muito de idiomas, trabalhei com várias culturas diferentes. E quando esse som na minha cabeça não funciona, cara, eu falo chinês, falo diferentes idiomas, diferentes origens culturais, e realmente aquilo não funciona na minha cabeça. E, cara, eu acho que do que você trouxe aqui, Conrado, basicamente, cara, você trouxe pelo menos 10 das grandes maiores marcas, se não são líderes nos mundiais, ou pelo menos no Brasil, dos seus setores. E então, a porta de entrada é tecnologia. E a porta de entrada a ponta da lança, entendeu? É isso. É que nem uma flecha. Aquela pontinha da flecha ali é a que vai furar o que você quer atingir. Né? Então, um exemplo meio mórbido. Mas vamos lá. Ficou muito claro. Quando você entra, você quebra aquele muro. Porque às vezes tem um contrato com 5 fornecedores, não sei o quê. Mas você chega com um escopo que ninguém faz. Acabou. Você vai ter uma entrada diferenciada. Você entra meio que... É a bola de beisebol quebrando a janela. Pá, quebra. Aí entra. Daí, uma vez lá dentro, e se você fizer um bom trabalho e trouxer outras, ampliar os escopos e tal. Isso aconteceu com vários desses clientes que eu falei. Depois que a gente tinha feito alguma entrada de tecnologia, viraram clientes da casa por outras frentes aqui, seja de Creative Connection, seja de outras frentes, né? Então, amigo, a gente vai ter que marcar mais um episódio para a gente poder falar falar assim num papo livre só de tecnologias e teorias da conspiração, verdade? Cara, teoria da conspiração ferrou, aí tem que ser um dia inteiro. Cara, a gente vai fazer o pod 24 horas, mas, cara, mais uma vez. Fazer um Le Mans, né? Tipo um Le Mans. 24 horas do pod. A gente não falou de automobilismo, que é uma coisa que eu e você gostam. Adoramos. Tem bastante coisa. Eu vi a roupinha de bebê. Você viu? Já vai nascer ferrarista. Minha filha já vai nascer. Tem que sofrer, cara. Tem que sofrer. É bom. Vai ter que sofrer igual. Eu te mostrei que eu comprei lá um cockpit na minha casa. Montou? Montou? Mas é do Hamilton. Pô, que legal pra caramba. Eu sou um pouco ferrarista, mas... Não, piloto também... Eu tive junto com o Hamilton lá no evento da VTEX, cara. Eu virei muito fã dele. Ele é brasileiro agora, né? Ele já é cidadão de São Paulo, inclusive. Deram o título, né? O prefeito na época deu. Mas, cara, quem quiser te achar, Conrado, onde é que te acha? Onde é que você tá nas redes sociais? Quer trocar mais ideia com você, pegar mais conselhos, aprender um pouco mais? Boa. Onde você tá? Primariamente, a rede que eu mais posto, assim, publicamente é o LinkedIn mesmo, né, que tem uma base bem significativa, onde eu coloco as ideias mais públicas. O meu Instagram é bem privado, assim, bem família e tal. Eu deixo fechada a conta e tal, eu uso bastante, mas é bem voltada para minha família, meus filhos e tal, que eu sou fanático pelos meus filhos. E que bom. Então eu diria LinkedIn, que no LinkedIn, como é público e tem uma certa gestão boa, inclusive pessoas que eu não conhecia antes, eu queria bater um papo contigo. Legal. E tal, sobre tal assunto, falando o que é o tema. Eu falei, beleza, vamos conversar se né, faz sentido. Tem algumas coisas também que não faz menor sentido, tem muito fornecedor também que vem e fala, não, eu quero vender o vidro, não sei o que. Eu não quero comprar vidro nesse momento, sabe? Então, quando eu precisar e tal. Mas LinkedIn, Conrado Caon. E o podcast, como é que estamos de podcast isso, também? Boa. É até bom falar sobre isso, porque a gente tinha um podcast chamado Voice Playbook, que dividia o mesmo feed com o CMO Playbook, que é o podcast da Adventures e da Avelar desde sempre. Então eu fazia uma divisão do mesmo feed ali com o Rafa na época, e depois com o Edwin que assumiu depois o CMO Playbook. E agora a gente criou, mais voltado para a frente de desenvolvimento de tecnologias da Adventures X, um podcast totalmente separado chamado The Future Playbook,
que é Legal. em inglês de podcast sobre o futuro, né? The Legal. Future Playbook, THE Future Playbook. E já tô com 14 episódios gravados, vou gravar mais um agora. Legal. Com o Paulo Silveira da Alura, que eu sou super fã dele. Vou gravar agora, daqui meia hora. Boa. E já tem 5 publicados, a gente publica toda terça-feira a cada 2 semanas, a cada 14 dias. Então Legal. são 2 por mês aí que estão A gente vai saindo. deixar aqui nos comentários também o link para acessar também. Vai lá, escuta lá, dá uma moral. Entra um pouquinho nesse universo, já A tá gente mais desce do que um pouquinho claro. as escadarias pro porão ali pra realmente como é que as coisas funcionam. Boa. E, cara, acho que, assim, a mensagem de novo em um tweet que pode deixar muito claro, cara, se você for inteligente e utilizar a tecnologia como a lança, né, a ponta da sua lança, você tem grandes chances de pular etapas que vão consumir o seu caixa, que vão consumir a energia do teu time, e efetivamente você vai acabar morrendo na praia e não vai conseguir chegar. E atingir outro patamar de clientes. Né? Também é Exato, importante. e conseguir dar um salto relevante aí na categoria dos seus clientes. Então, cara, mais uma vez, obrigado, Conrado. Óbvio que não encerra por aqui. Vamos marcar de verdade mais papos e, cara, as portas aqui do Pod estão abertas para você. Valeu, Muito obrigado. Sempre um prazer. Tamo junto, cara. Obrigado. Valeu. Valeu, Valeu, galera.